Então, agora eu vou apresentar o meu trabalho de história, que o tema que foi escolhido é a Revolução Russa. Então, a história do século XX teve início na Revolução Russa de 1917, um de seus principais eventos. Em vez da constituição de uma sociedade industrializada baseada na ação da burguesia e amparada pela propriedade privada dos meios de produção, o que verificou foi um processo de industrialização e modernização social cujo o centro era o Estado. Essa centralidade de propriedade proporcionou aos controladores do Estado, burocratas do Partido Bolchevique e administradores das empresas uma capacidade de planejamento econômico e social cuja amplitude não havia sido experimentada em lugar algum. O fim da servidão teve como uma de suas consequências uma maior liberdade de produção e comercialização por parte dos camponeses. Essa consequência resultou, por outro lado, na divisão interna de campesinato ao longo das décadas seguintes, com a estratificação entre camponeses ricos, médios e pobres. Essas alterações sociais e econômicas geraram contradições com a estrutura autoritária e a autocracia czarista. A Guerra Russo-Japonesa de 1905 foi o estopim do que se convencionou chamar de ensaio revolucionário de 1917. As consequências nefastas da guerra foram sentidas principalmente pelos camponeses, que forneciam os soldados para o exército russo. A morte na guerra, a fome, o frio daquele ano levaram parte da população de São Petersburgo a pedir do czar medidas que sanassem suas dificuldades. A principal característica dessa revolução foi a criação de um conselho de delegados dos trabalhadores de São Petersburgo. Essa formação de auto-organização dos operários russos ficou conhecida na história como Soviet, que em russo significa conselho. Teve uma data muito importante que foi fevereiro de 1917, que o Império Russo foi um dos principais interessados na Primeira Guerra Mundial, iniciada em 1914. Mas o exército russo não foi páreo para as forças militares alemãs. Nos dias finais de fevereiro de 1917, uma manifestação pelo Dia da Mulher em São Petersburgo transformou-se em uma manifestação contra a fome vivenciada por boa parte da população. Em 27 de fevereiro, soldados e trabalhadores invadiram o Palácio Tauride, conseguindo a renúncia do czar e a formação de um governo provisório. Essa situação ficou conhecida como duplo poder, com a burguesia e a autocracia organizando-se na Duma, e os trabalhadores, soldados e camponeses organizando nos sovietes. A principal reivindicação da população era a saída da guerra e medidas para aplacar a fome, além da distribuição de terras. Então, eles, em vez da manifestação do Dia da Mulher, eles foram lá e fizeram uma manifestação para tirar o czar. E aí eles invadiram lá o Palácio Tauride e conseguiram o renúncio do czar, e depois fizeram um governo provisório que juntou todo mundo, a burguesia e a autocracia numa parte, e os trabalhadores, soldados e camponeses na outra, que eram os sovietes. E aí aconteceu várias coisas que eu vou falar agora. Após março de 1917, uma série de patrões passou a abandonar suas fábricas. Os operários, para não perderem seus empregos, começaram a ocupar as instalações das empresas e a organizar comitês de trabalhadores responsáveis pelo controle de produção. Em julho, forças militares ligadas ao czarismo tentaram derrubar o governo provisório, sendo impedidas principalmente pelos operários e camponeses organizados. Em outubro de 1917, com a chegada do inverno, setores dos bolcheviques viram a necessidade de tomarem uma medida mais radical, a tomada do poder. Os camponeses já estavam ocupando as terras de aristocracia
e da igreja. Os trabalhadores intensificavam a formação de sovietes e de comitês da fábrica. Então foi isso basicamente. E depois teve outra data muito importante, foi outubro de 1917, que eu vou falar agora. Em setembro, os bolcheviques haviam conseguido o controle do soviete de São Petersburgo. Às vésperas do segundo congresso dos sovietes de toda a Rússia, os bolcheviques decidiram pela derrubada do governo provisório. Em 25 de outubro de 1917, o Instituto Smolny foi invadido pela Guarda Vermelha. Os bolcheviques iniciaram as medidas para a construção do Estado Soviético. A realização da Assembleia Constituinte foi interrompida. O controle operário da produção foi instaurada. As terras da nobreza e da igreja foram divididas entre o campesinato. Para administrar o Estado, o Congresso dos Sovietes criou o Conselho dos Comissários do Povo. Entre outubro de 1917 e março de 1918, os bolcheviques lançaram as bases do novo Estado. A administração da economia foi contradizida em instituições estatais que buscavam passar a esboçar o planejamento da produção, buscando maior controle mantido sobre os operários das empresas sob certos limites. A Guarda Vermelha foi substituída pelo Exército Vermelho, comandado por Trotsky. O Tratado de Paz de Brest-Litovsk foi assinado com a Alemanha, retirando a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então aconteceu lá um negócio em fevereiro de 1917, mas que eles invadiram o Palácio Tauride, tiraram o czar, mas aí não estava dando certo, que teve muita gente perdendo fábrica e operário perdendo emprego. E depois, em outubro de 1917, os bolcheviques eles tinham conseguido o controle, e aí depois tudo mudou e ficou bem melhor, como está dizendo aqui. E também eles conseguiram tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que é justamente a Primeira Guerra Mundial também estava causando muitos problemas, que era fome, frio e etc.